Então vamos lá, né? Nosso último capítulo, capítulo 20, no lar de Cipriana. Esse já começa na primeira página mesmo, as perguntas, né? A primeira questão já está... Então, só comenta, né, encerrada a semana de estudos que me propuseram aí, guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo. A benemérita fundação nas zonas inferiores, a que assistente chamara Lar de Cipriana. Extremamente perplexo ante um problema que me demandava atenção, qual o reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquisições, indagações, né? Perquisições. De ordem filosófica científica, junto à privilegiada cultura do instrutor prestes a despedir-se. Primeira Ainda questão. estava meio zonzo, né, com o negócio do avô lá. Primeira questão. Após o reencontro do seu avô Cláudio, André sentiu que algo tocara sua alma de forma diferente, de ardente curiosidade intelectual para reflexões no tangente ao destino e ao ser. Reconheci agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir amor. Comente com o grupo essa importante reflexão de André. Na pesquisa, ceder o lugar à meditação, ao raciocínio e ao sentimento. Recolher extremo material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinar a diversos doentes com os quais travava as relações, identificar moléstias cujas causas se prendiam às profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrava um enfermo que me transferia de ardente curiosidade intelectual a acuradas reflexões no tangente ao destino e ao ser. Eu conheci agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir amor. Naquele instante, escalavam ao meu ser as perguntas inquietas, sofreadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio de conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovando as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se não me fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade. De pensamento fixo na surpreendente questão da hora, cheguei em companhia de Calderaro, enorme instituição em que Cipriana administrava. Aí eu acho que é na segunda já, né? Aí já é a segunda, isso. Então, de que me valeria? Assim, né? De que adianta a gente acumular conhecimento se não tivermos como utilizá-lo, né? É o que ele fez. Sem amor, nada somos, né? Isso. Se não me fosse socorrer, o que adiantaria, né, ter todo aquele conhecimento se não fosse você socorrer em um benfeitor em dificuldade? De que me valeria todo aquele conhecimento, né? Toda essa busca por esse conhecimento. Deu uma freada nele, né? O lado humano começou... como ele diz ali, ele tá... falar mais alto, no sentido de... Ardente curiosidade intelectual, aquela pergunta, né? Para reflexões no tangente ao destino e ao ser. Ele estava preocupado com isso, né? Aí quando ele viu o avô dele ali, ele falou, opa, peraí. Eu acho que o impacto de ver o próprio avô ali, porque até então ele estava vendo pessoas que ele nunca tinha visto na vida, né? Nunca viu mais gordo. E aí ele viu o próprio avô, né? Isso aí eu acho que mexeu muito com ele, né? Sim, sim. Pelo que dá a entender aqui, despertou nele reflexões que até então ele não tinha parado para pensar, né? Eu estou ficando com bastante conhecimento, tô adquirindo bastante conhecimento,
ajudando as pessoas com esse conhecimento aí, mas muito, muito por cima, né? Aí quando ele viu o avô, ele percebeu, peraí, isso não é amor, né? Tá faltando amor. Até porque ele já tinha uma dívida lá de baixo, né? Que ele nunca usou a medicina de maneira como caridade, né? Sim. Então, isso deve ter mexido com ele também, porque ele se deu conta disso, né? Ele sempre ganhou dinheiro com a profissão dele, não é proibido, mas principalmente o médico, né? Ele deve se voluntariar sempre. Porque aqui ele fala assim: identificar as moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Uhum. Então ele percebe que assim tem muita coisa. Essa é uma reflexão que ele faz assim, de toda essa jornada que está exposta no livro. Sim, né? sim. Ele viu assim tantos casos, porque a proposta desse livro é justamente isso, investigar aí vamos assim, as causas das doenças mentais. Doenças mentais, Esse é o objetivo desse livro. Então, ele passou aí por várias situações, por várias pessoas, né, como ele coloca aqui, né, ver o que ele fala. Examinaram diversos doentes com os quais travaram relações. Uhum. Então, ele conheceu diversas pessoas, cada um com um tipo de problema que é mais mental, né, do que realmente físico. Então, ele viu isso tanto de pessoas encarnadas, como as desencarnadas, ou seja, as pessoas que tinham qualquer tipo de desequilíbrio desencarnavam, mas o problema continuava, porque o desequilíbrio não era físico, o desequilíbrio era mental, né? Uhum. E aí ele percebe que, assim, a maioria desses problemas que as pessoas vivem hoje em dia é um problema mental, é o que a gente vê hoje, né? A questão aí da depressão e tudo mais, pessoas se suicidando, jovens se suicidando. Então, são problemas mentais que tá lá, muitas vezes, profundo na mente daquele espírito. E aí é necessário um trabalho realmente muito cuidadoso para você tratar esse tipo de coisa. Não adianta tratar só com remédio, né? O problema não é a parte física. Na verdade, como ele diz ali, o entendimento que eu tive é que ele foi muito superficial sempre, né? Ele sempre via as coisas, ele aprendia as coisas, ele interagia com a... Aí ele se deu conta que ele viu tanta coisa e agora ele estava enxergando que ele não tinha feito bom uso daquilo ali, né? E o avô dele deu aquele plim. Chamou o lado humano, né? Chamou a melhor parte dele, vamos dizer, o sentimento amoroso, sentimento de amor mesmo, né? Não só a análise fisiológica, então o funcionamento do cérebro, enfim, mas o lado emocional muito forte, né? Que falou alto, né? Porque, assim, quando era estranho, era diferente. Ele ficava meio que assim, uma certa distância, né? Ele não se envolvia tanto. Não tinha envolvimento emocional, vamos dizer. Era uma coisa superficial. E aí, com o avô, aí que foi esse chacoalhão, né? Que aí ele percebeu que, na verdade, como o Alexandre falou, antes ele não se envolvia. Ele ficava meio que distante. E com o avô não teve como, porque era o avô dele. Aí ele percebeu que, na verdade, para você tratar pessoas com esse tipo de situação mental, é preciso muito mais que simples palavras. Uhum. Um envolvimento muito forte, né? Que tem que ter. Se tiver uma aproximação grande, né?
É como um casal que tem um filho com problema, né? Já pensou a tarefa e o envolvimento emocional que tem que se ter, né? Ele fala aqui, né? Reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Adquirir amor. Ou seja, o que ele ainda não tinha adquirido ainda, né? Pelo que ele dá a entender. E aí isso faz lembrar aquela letra da Legião Urbana, que na verdade acho que é um salmo musicado, né? Que ele fala é só o amor. Mesmo que eu falasse, Sim, como é que eu resgatei aqui? Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Uhum. Então, esse aí tá numa das epístolas de Paulo, eu não lembro qual que é. Sim. Mas é um texto que ele pegou de uma das epístolas de Paulo e fez essa música aí. É isso aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu podia ser o cara completo, né? Mas eu não tenho amor, então não adianta, meu amigo. Sim. Sem amor eu sou um sino que soa, né? Fala também, tem um trecho que fala assim. Isso. Então é isso aí, ele é de uma epístola de Paulo. Vou tentar localizar qual epístola. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. Sim. Vou depois tentar localizar que epístola que é. Qual é a epístola, né? Para vocês, mas é um texto que está numa das epístolas de Paulo. Eu lembrei da música na hora, quando ele falou da importância do amor, né? E é isso mesmo, não adianta. A gente viu aqui, né? Não sei se nesse mesmo livro ou livros anteriores, que o conhecimento intelectual só não resolve grande coisa. Sim. Realmente é o amor, é o sentimento. Então tem que ser as duas coisas. Só o Nós vimos vários exemplos, né, de coisas que foram resolvidas com o amor, por via do amor, né? Sim. O amor de mãe, principalmente, né? O amor Nossa, de mãe é um negócio fantástico. Né? Isso aí, velho. É indiscutível, né, velho? Aliás, nós já vimos diversos casos nos livros que a mãe chegou para resgatar alguma coisa, né? Uhum. Não discuta com a mãe, pô, já aprendi isso. Meu amigo, se quer arrumar confusão, discute com a mãe, pô. Não sei se vocês lembram, eu acho que até cheguei a mencionar isso numa desses nossos estudos. Geralmente, quando tem um suicida ou alguém tentando matar, você, apontando a arma para um refém, uma coisa, qual o procedimento que a polícia faz? Chama a mãe do cidadão. Só a mãe do cidadão é capaz de tentar convencê-lo. Se nem a mãe não conseguir, ninguém consegue. Ninguém mais. Porque nesses casos não adianta você explicar, olha, não faça isso, você vai estragar a sua vida. Nesse caso tem que apelar para o sentimento mesmo. Então, se o cara que está ali, ele tiver realmente algum sentimento pela mãe, e a mãe tiver pelo filho, ela consegue convencê-lo. É via amor, via sentimento, não é via intelectual. De jeito nenhum. Como diz aquele ditado, coração de mãe sempre cabe mais um, né? Um coração enorme, né? Cheio de compartimentos. Complicado. E é um filtro fantástico, né? A mãe não vê nada de errado no filho. Meu Deus do céu. Não vê mesmo. É o amor, é o amor. É ela. Eu sempre digo aqui, né, bicho? É sempre assim. Essa semana eu vi uma falando assim, o meu tadinho do meu filho, trabalhando ali, tadinho, ajudando a fazer mudança, tadinho. Eu falei, para, mulher, pô, tadinho porque ele tá trabalhando, tanta gente queria estar no lugar dele, pô. Mas tadinho, ele podia estar trabalhando melhor. É coração de mãe, né? Eu falei, tá bom.
que aqui ele ainda fala assim, poderia em verdade ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovadas concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Yes. Então, aquele negócio, pode ter um conhecimento, um cabedal intelectual imenso, mas sem o sentimento não adianta. Não tem o despertar, né? Vai lá. Aplique seus o conhecimentos. que na verdade o mundo precisaria hoje, né? Assim, em muitas situações, né? Dentro do das dificuldades que a gente vive no dia a dia, né? Assim, Porque fala muito, né? Por exemplo, Sócrates, que foi um cara extremamente inteligente que veio, trouxe aí todo um conhecimento e tudo mais. Por que ele não ficou tão conhecido quanto Jesus, por exemplo? É porque Jesus veio com todo o conhecimento, mas além do conhecimento, o amor que ele tinha por todos nós. Isso que fez a diferença. O resgate, esse resgate, Jesus veio com essa intenção, não, com essa mensagem de resgate, de salvação. Só corrigindo, tinha, não tem, né? Tinha, não, é verdade. Tem e terá. Continua tendo. Aí vem a segunda questão, né? Descreva a funcionalidade da casa socorrista criada por Cipriano nas zonas inferiores, chamada por Calderaro de Lar de Cipriano. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Com exceção de Cipriano e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores. Homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Ou seja, tinha um monte de espírito ali em desenvolvimento, né? Sim. Como acontecia habitualmente, Calderaro me veio em auxílio esclarecendo. A irmã Cipriana idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual e concretizou usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. É claro que não reside sistematicamente aqui. Todavia, nesse colégio regenerador, passa grande parte do tempo que consagra ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Continua, Leonel? A nossa benemérita amiga iniciou a obra, tornando-lhe provedora fidelíssima. Contudo, o Instituto é a região inferior para as criaturas que desejam melhorar as suas condições de existência. Acho que já é a 3, não é não? Aqui já até entrou na 3, ou não? Tem razão. Acho que já até entrou na 3 a partir do... Mas era uma casa sui generis, né? Porque ela era, assim, autossustentada, né? Pode-se dizer assim, as pessoas iam lá e estavam em evolução, quando melhorava, elas mesmas continuavam dando continuidade ao trabalho, ajudando os outros. O que não falta é gente precisando de ajuda, né? Vide nós. Ai, meu pai. Aqui, quando ele coloca nesse parágrafo, a maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. Isso. Com exceção de Cipriano e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Ou seja, ali era basicamente uma extensão do que é a Terra.
Aham. Como se fosse um centro espírita aqui na crosta, né? Com as pessoas. Aham. É porque Você vai lá, evolui, aí você presta serviço, aí faz os outros evoluírem, presta serviço, faz os outros evoluírem. Na verdade é isso, né? Os centros é que eles se sustentam dessa forma, né? À medida que você vai evoluindo, vai pegando novos trabalhadores, né? Vamos dizer assim. Porque ali você vê que as pessoas tinham, em termos de evolução moral, nenhuma diferença quanto aqui o pessoal da Terra mesmo. Uhum. Verdade. Porque ele fala que não era um portador de luminosa expressão, mas Sim, típicas personalidades humanas em processo regenerador. regenerador. Tá aí. Então era como se fosse uma extensão da Terra, né? Não era o céu ali, que as pessoas hoje acham. Morreu, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Então não existe nem céu nem inferno, né? As pessoas continuam do mesmo jeito que estão e continuam em ambientes iguais ao seu estado mental. É. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. E tem que querer, né? Tem que querer, né? Bacana, ele fala aqui, escola de reajustamento anímico, né? Ou seja, a mente da própria pessoa, né? Que é o animismo, né? Animismo. De auto-reconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Porque aqui ela criou, né, essa casa. Sim. No início foi assim de esforço próprio. E dá a entender que assim, à medida que ela foi conseguindo recuperar algumas pessoas, essas mesmas pessoas permaneceram ali como trabalhadores. Uhum. Sim. E aí passaram a auxiliá-la na recuperação de outros que estavam nessa mesma situação, né? Sim. É uma como é que se diz, uma obra fantástica, né? Porque que sobe de gente nesse estado de coisas aí, né? A organização funcionava sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de ajustamento anímico, de autoconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra tornando-lhe provedora fidelíssima. Isso aí. Contudo, o Instituto é de região inferior para criaturas que desejam melhorar as suas condições de existência, do calendário de trânsito sobre a ação direta dos que dele colhem proveito. Passou destarte o valioso núcleo de instrução e de amparo, individualidades libertas da carne em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem precioso concurso a fim de readaptarem convenientemente à vida. Então ela se autoalimentava, né? Se recuperava e ajudava os outros, enfim, iam melhorando e tentando melhorar os outros também. É como se fosse o centro espírita, né? O centro, alguém fundou um grupinho pequeno ali, funda o centro espírita, e à medida que os alunos vão, vamos dizer assim, concluindo os estudos ali, vão permanecendo na casa e vão colaborando com o trabalho da casa também, né? Então, o Jefa um dia teve um grupinho que fundou o Jefa e depois as pessoas foram ficando, né? Então é assim com todo o centro espírita. A diferença é que aqui na carne a gente tem, vamos dizer assim, um impacto menos visível das coisas, porque a gente não enxerga tudo, né? Lá já, sem corpo físico, a situação era diferente, né? Eu outro dia estava se comentando isso, a quantidade de espíritos que você ajuda e que não se manifestam, né? Que a sua plateia ali é mista, né? Então tem uns que se manifestam nos médiuns, tem outros que não se manifestam, mas ficam ali, estão aprendendo. Então a sua obra é muito maior do que você pensa.
Não deixa de ser uma escola onde se ensina as coisas Uhum. do plano Muitas vezes espiritual. você vai, frequenta lá a escola de aprendizes, junto com você tem outros que estão indo também para assistir a aula e você nem sabe. Sim. Com certeza. Às vezes você está lá com os obsessores lá, eles vão lá, assistem a aula e com o tempo deixa de ser obsessor. Uma vez eu fui assistir aula e aí tinha acho que 10 pessoas na sala 15. Aí eu ainda comentei, nossa, o Ibope tá baixo hoje, né, Tiana? Ela falou assim, é dos encarnados, né? Encarnado tem pouco. Tá certo. Boa noite, gente. É por isso que assim, mesmo com poucos alunos, você mantém a aula, por quê? Porque os alunos desencarnados estão lá para assistir a aula. Então, não é só os encarnados, são os desencarnados também. Uhum. Por isso que tem que ter sempre um dia certo, um horário certo, porque é a disciplina do que o plano espiritual também segue, né? Se você vai fazer, vamos fazer hoje às 18 horas, não, vamos fazer amanhã às 20, não, vamos fazer, se fica essa bagunça, Uhum. Imagina. nem o próprio plano espiritual consegue te acompanhar, né? Então aí fica ruim para eles também. Então é sempre no mesmo dia, mesmo horário, que aí eles já sabem também, né? Então Uhum. fica mais disciplinado para eles também, né? Fora aqueles espíritos evoluídos que vão lá para garantir a segurança do... Que no caso aqui é a Cipriana e a equipe dela, né? Mas você tem os higienizadores, né? Como se fala, tem o pessoal que Tem, fica protegendo a casa ali, né? vamos dizer assim, um pessoal que faz uma barreira magnética, né, para Isso. impedir que aqueles que queiram só atrapalhar possam entrar lá e atrapalhar, né? A gente viu isso no Obreiros, Uhum. da irmã Zenóbia. Isso. Isso. Suas traquitanas magnéticas e que nós desconhecemos aqui. E aí a terceira questão, né? A Casa Socorrista, verdadeira oficina de restauração do espírito, foi criada por Cipriana para os irmãos das regiões inferiores com qual objetivo? Vai lá, Leonel. Então, mas aí não é tá logo Logo em anteriormente. seguida aí, ó. Hã? Tudo, instituto. Bom, todo instituto é região inferior para criar. É de região inferior para criaturas que desejam melhorar suas condições de existência, educando a área de trânsito sobre a ação direta dos que dele colhem proveito, passou destarte o valioso núcleo de instrução de amparo, individualidades libertas da carne e em penosa condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem um precioso concurso a fim de readaptarem convenientemente à vida. Então, grupos diversos de mediana condição dirigem-se para o edifício ao centro de vastíssima organização, no qual adivinhei o templo votado à prece. Muitos companheiros se encaminharam céleres, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre, tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de grande cidade ao plano denso. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade situada em clima sombrio. Embora, quanto aos aspectos, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajustamentos de irmãos que ali se moviam, eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que a todos luzia no olhar percussiente. Um olhar percussiente é esse. Oi? Olhar percussiente. Quantos
quanto se vos deparavam, exibiam atitudes iniludível de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e doentes que ali se estacionavam em grande número mostravam disposições de otimismo transformador. A venerável instrutora prosseguiu, benévola. O assistente montou ali verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se encriponavam na vaidade e no crime depois de vastos anos de purgação. E ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a essa casa onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Daí, como em outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões espirituais, saem inúmeras reencarnações retificadoras. A próxima acho que é 4, né? Já começa a 4. Então ela criou um centro de recuperação fantástico, né? Uhum. Sim. Agora, a pergunta que fica, tem nada material nesses lugares, né? Ou tem? Ou tem um material que a gente não conhece, né? Sei lá. Como é que é? Não é a céu aberto, vamos dizer, né? Não tem compartimento? Depende da densidade que você entende como material. Para nós parece ser imaterial, mas para eles é material. Sim. A densidade é diferente, né? Eles estão numa outra dimensão, vamos dizer assim, né? Uhum. Essa palavra percussiente significa perspicaz, tá? Olhar perspicaz. Aquele olhar que intimida. Atitude iniludível é que não se ilude. E engrimponavam significa que excediam. Excediam na vaidade, né? Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se excediam na vaidade e no crime, depois de vastos anos de purgação. Sim. Esse trecho aqui, inclusive, ele complementa essa questão número 3 aí sobre o objetivo, né? Sim, sim. É bem mais completo, né? O resumo da ópera era um lugar de restauração, né? Tanto que ele fala aqui das reencarnações retificadoras. Sim. Eu estou entendendo que você chegava num nível que você podia reencarnar, né? Para fazer uma coisa de útil, para fazer um resgate. Retificadoras. Das religiões expiatórias saem inúmeras reencarnações retificadoras, ou seja, é um lugar ali que já intermediário, vamos dizer, né? Porque ele coloca aqui, né, educandário de trânsito sob a ação direta dos que dele colhem proveito. Isso. Passou destarte a valioso núcleo de instrução e de amparo. Então, aqueles que chegaram ali precisando de algum auxílio, né, de reparação, eles conseguiram se recuperar e, a partir daí, passou a ser um aprendizado para eles também, né? Agora, só elucubrando, esse trabalho, ele deve incluir o quê? Cursos, passes, tudo que tem direito aqui no centro, aqui na Terra? Aqui não dá muitos detalhes, né? Não dá, né? Mas, tratando-se de pessoas que estão com problemas mentais, com certeza bastante trabalho e vamos dizer assim, instrução, né? Conversas, mas sobretudo Uhum. Porque quando a pessoa tem problemas desse nível,
a melhor forma de recuperação é trabalhar e fazer alguma coisa, né? Então, com certeza, cursos, algumas coisas assim, eles tinham lá. A gente sabe que curso tem um monte, né? Palestra, devia ter muita palestra, esse tipo de coisa. Né? E tratamentos também, né? Sei lá, como a gente tem aqui, tem os passes, né? Tem os passes deles lá. Provavelmente. Super poderosos, né? Inclusive, pelo que é descrito aí. Parece como se fosse um centro espírita mesmo. Uhum. Um centro espírita bem no umbral lá. Com a vantagem de que não tem que encarnar o espírito já está lá. Encarnar tem que encarnar. Na verdade, pelo que coloca aqui, lá quando se é um pronto-socorro, como se fosse um pronto-socorro. Mas a cura mesmo é a reencarnação. Não é isso. Eu estou falando que não precisa encarnar o espírito como no centro espírita, entendeu? Chegou o espírito. Sim. Eles já estão lá. Não precisa incorporação, você incorporação, fala. De repente não. Acho que um dos tratamentos, acho que seria a própria reencarnação, o resgate, né? Sim. De repente chega... Não, sim, Daí, você está lá, faz o tratamento, etc. Pô, amigo, você chegou num ponto onde você está pronto para ser resgatado, para você fazer o seu resgate. Então, entra na fila da reencarnação. É ali, a próxima... O seu tratamento agora é lá embaixo. O seu tratamento continua lá embaixo. Vai lá na secretaria, paga uma taxa, pega o protocolo. Pega a fila ali, tá pronto aí para você dar continuidade ao seu tratamento. Faz o seu resgate lá, volta, faz o seu resgate, depois, se precisar, volta aqui novamente, vamos que vamos. Ali é como se fosse um tratamento de P3B, só que assim, o tratamento é mais para o espírito, né? Não é o encarnado. Então, mas é um trabalho que é para despertar nesses espíritos a noção de responsabilidade das coisas, né? Então, é um negócio que depende muito da intenção que o espírito tem. Se a pessoa ainda não despertou, como é colocado, né? A pessoa ainda não despertou a sua própria responsabilidade perante as outras pessoas, essa pessoa não tem condições de ser recuperada, não tem condições de ser ajudada aí. Isso. Então, ali é para aquele momento em que os espíritos ali que estão ali caíram em si, né? Perceberam o erro que eles cometeram, se arrependem, eles começam a ser ajudados. É como ele diz, né? Depois de muitos anos de purgação, ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a essa casa. Então, aquele pessoal que estava perdidão lá, né? Vaidade no crime, como ele diz, e aí começou a recuperação e assim como essa casa dela deve existir, sei lá, milhares, né? Que fazem esse tipo de trabalho. Provavelmente, com certeza. Com certeza, porque que deve estar... Planeta como o nosso, de provas e expiações, que deve estar de zonas umbralinas, não é brincadeira. E eles não falam também, mas às vezes as pessoas que... É claro que é só um detalhe, mas às vezes as pessoas, como a Cipriana, faziam isso na crosta já, né? Tinha esse tipo de trabalho. Talvez sim. Talvez sim. Ou não, elas foram para lá e podiam até ter uma vida parecida com essa aí, de coisas erradas, e aí se converteram e se elevaram. Não traz o histórico da vida dela. O histórico, mas me parece ser uma pessoa que, quando encarnada, já era uma boa pessoa, né? Porque ninguém muda assim do dia para noite. Sabe-se lá quantas vezes ela encarnou para chegar nesse nível também, né? Mas é bem interessante. Sim, na realidade o processo evolutivo cabe a todo mundo, né? De uns mais ou menos, maior ou menor nível, enfim. Mas todas essas pessoas que vieram aí com esse propósito, né, de prestar trabalho, com certeza, já desencarnado, com certeza estão trabalhando lá também. E muito, né? Contribuindo de alguma forma, né? Porque o que vai de gente para o plano espiritual em péssimas condições neste mundo,
é uma enormidade. Que vai, o número deu uma cortada aí, que vai de gente... Que vai de gente que desencarna em péssimas condições, né? Ah, sim, sim. Então, vamos dizer assim, contingente para ser trabalhado tem, porque o que Ah, tem com de gente certeza. ruim, esse mundo aqui, o que tem de gente ruim é brincadeira. Não, justamente, isso é que eu digo, na condição humana, né, no estágio que está o mundo, né, a necessidade desse tipo de trabalho é gigantesca, né, é um mundo de provas e expiações, enfim, então dá de tudo, né, em todos os níveis. Tudo, você vê. Você vê aquele escritor que foi esfaqueado lá por um O maluco lá. fanático religioso. Você vê, o tal do Khomeini decretou a morte do cara já tem mais de 30 anos e o cara, você vê, não foi esquecido até hoje. Sim. E tem gente fanático que vai lá para cumprir a ordem do cara. O cara já morreu não sei quanto tempo, mas o negócio tá aí, tá aí. O pessoal não esquece. É um radicalismo insano, né? Se é que pode falar. Se tem radicalismo que não seja insano, mas é um negócio insano, pelo amor de Deus. Você vê, essas pessoas depois que desencarnam, vai para onde? Eles acham que eles vão para o céu, porque ele é um guerreiro da fé. É umas absurdos assim incríveis. Coisa de louco mesmo, não tem um mínimo de cabimento, né? Você fala, putz, mas peraí, cara, não é possível que isso aconteça. Não tem... Ainda aconteça, né, no mundo de hoje, né, pelo século XXI. Pô. Vai, mas não adianta, cara. Não adianta. Então, é um mix. Mas tem uma esperança que melhorou bastante. Né? O radicalismo antigamente era muito pior, né? Sim, menos isso, né? Até que, vamos dizer assim, hoje não é tão assim como era antigamente, mas ainda tem. Ah, existe, com certeza. Vou pegar só uma aguinha aqui, peraí. Esses caras, esses fanáticos aí, o próprio nazismo, né? A ideia nazista ainda existe, né, cara? Pois é. O fanatismo, o ódio, a pregação do ódio, né? Aquela turminha do ódio mesmo. O cara tá aqui para poder aprontar, fazer do ruim o pior, né? Infelizmente. E tristemente, o nome de alguma religião, né? Muito isso que é pior, né? Em nome de Deus. E você vê, aquele livro do Hitler foi proibido na Alemanha durante décadas. Porque é um negócio meio complicado mesmo. Você cai na mão aí de pessoas aí meio sem noção, acha aquilo lá uma maravilha, né? Ah, sim, mas tem adeptos, cara. Tem adeptos. Você vai Infelizmente. Infelizmente existe adepto. O cara tá colado nessa ideia, velho. O cara tá colado ali, corpo e alma. Ele é a encarnação do coisa ruim. E aí essas pessoas desencarnam, vai para onde? Vão se juntar em grupos com esse mesmo nível de ideias. Semelhante atrai semelhante. Então vai lá. Como é que você vai recuperar uma pessoa desse tipo? Não tem, né? Difícil. Não tem recuperação. Não sabe nem o que faz com o indivíduo desse. Deixa ele lá em cima ou manda ele aqui para baixo de novo, para ele fazer mais besteira ainda. Não resolve. É por isso que coloca, né, que o planeta está em uma espécie de transição aí que a gente não sabe quando vai se dar. E esses espíritos de caráter fanático, violento, essas pessoas vão para planetas inferiores, ali na Idade da Pedra. Vão pagar, eles vão pagar, é a velha história, né? O cara, eu te dei a chance, você continua na mesma linha, amigão? Vem cá, vem aqui, eu vou te dar um corretivo. Bem lembrado. Aí o que acontece? Eles vão para planetas onde a violência que é a lei, porque é só isso que eles entendem. Então eles vão sofrer na pele. Sentir na pele, é a única maneira. Uma sociedade extremamente violenta,
que não tem outra coisa, ou é matar ou morrer. Quem sabe com séculos de encarnações em planetas desse nível, ele não comece realmente a amadurecer e começar a pensar melhor, começar a entender as coisas melhor, né? É triste, mas infelizmente é a pura realidade, cara, a pura realidade do universo, enfim. Mas... E aí eu pergunto, por onde andará o Hitler? Como é que é o quê? Por onde andará o Hitler? Boa pergunta, né? Capaz que ele já até tenha reencarnado, viu? Pode até ser, né? Mas com certeza ele não reencarnou em boas condições, não. Ah, com certeza. Com certeza. Ontem uma menina lembrou um episódio do Chico, eu não sabia que estavam conversando, e aí o cara dizia, não, eu descobri que eu fui rainha algumas vezes atrás, eu fui rei, eu fui príncipe, eu fui não sei o quê. Aí o Chico falou assim, do jeito que a coisa anda, só deve ter esse pessoal aqui mesmo, porque quem servia tá tudo já lá pra cima. Os súditos que eram maltratados, eram humildes, eles já estão em outra esfera. Agora esse pessoal, príncipe, tá tudo aqui. Com certeza. Aqui mas é o que eu digo. Lembra que eu comentei com você que eu fiz o P3B lá, a mulher falou que, eu mandei matar, não sei o quê. Eu não duvido não, cara, porque de acordo com a história da humanidade, se você olhar para trás ainda, o que tinha de criaturas, eu não... por que eu vou ser diferente Por que eu não posso ter passado por esse estágio? Nada impede, cara. Não, mas graças a Deus, hoje eu não tenho nós, entendeu? Nós, com certeza, passamos em situações assim. O que eu fico meio espantado é que tem falado isso para você que não poderia então, ter você falado. Não, eu preciso rever minhas amizades, sabe? Não, você tem, assim, olhando direitinho, você tem um quê de psicopata, vô. Vou procurar ficar com você e outras pessoas de volta. Cara, mas na presença do Leonel, não dê as costas para ele. Não dê as costas para ele. Meu Deus do céu, viu? Mas é o que eu falei, velho. Eu não duvido, não. Entendeu? Mas, eu pelo menos, nessa encarnação, pelo menos nenhum tipo de coisa desse tipo de sentimento nunca passa pela cabeça, não, velho. Agora... No máximo, mata uma baratinha. Né? Coisinha básica, assim, né? Não diga isso, não diga nada disso para sua mulher. Você pode causar um problema. Ela vai querer dormir de porta fechada em outro quarto, coisa desse tipo. Meu Deus do céu, viu? Rapaz, fazer o quê? Vamos em frente, né, velho? Se foi, fazer o quê? Ainda bem que eu não lembro. Por isso que uma vez disseram, quer fazer renascimento? Eu falei, tá bom. Deixa pra lá. Vai daqui. Vamos daqui para frente. Vamos mudar de assunto. Vamos para frente, empurra o bonde para frente. Na verdade, se a gente for ler, se realmente a gente for ver o que a gente fez em vidas passadas, ele vai ficar horrorizado. Sim. Por isso que a gente esquece. Graças a Deus. Aí eu entrei na fila de reencarnação e falou, vai lá, esquece o que você já fez, você está marchando, então vai lá. Tenha sempre em mente que você está aqui porque você não é flor que se cheira. Então, senão você não estava aqui, não. Nunca fui flor que se cheira. Com certeza. Aí a nossa quarta questão, né? Qual o programa fundamental para a Cipriana com a Casa Socorrista? A resposta é direta aqui, né? O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. Esquecimento do mal. Esquecimento não é bem assim, né? Vamos minimizar, mitigar o mal. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a entender a obra e a conservá-la. Então é isso aí, né? Espantar o mal e potencializar o bem. À luz da esperança em Deus, né?
É o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem. É o que a gente estava acabando de falar aqui. Então, Leonel, esqueça o mal que você fez. Esqueça. Permaneça no bem. Permaneça no bem. Estou fazendo um esforço. Lá no fundo você sabe o que você fez, mas por esquecer. Ah, Deus. A luz da esperança em Deus, hein? Luz da esperança em Deus. Mas imagina se a gente soubesse tudo que a gente fez no passado. Ué, tá doido. A gente fica louco. A gente... deve ser. Às vezes vai o remorso, as coisas que a gente fez, que a gente hoje já não concorda mais com nada desse tipo de procedimento, isso vai atrapalhar a nossa vida. Então, é como se fosse uma borracha que apagasse a nossa memória para a gente poder ter serenidade de tomar um novo caminho. Sim. Então, por isso que a gente esquece. Um negócio que o pessoal fala, mas como é que vai provar a reencarnação se eu esqueço tudo? Então, é uma coisa tão óbvia, né? Que é aquele negócio, muitas vezes na nossa própria encarnação atual, a gente faz certas besteiras que a gente quer esquecer que fez. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Nessa situação, às vezes você faz coisas aí que você fala, putz, não devia ter feito isso, né? E aquilo fica te remoendo, te incomodando e tal, você começa a ter problemas e tal, em função daquilo que você fez. Às vezes, para você se reparar isso, dependendo do nível de gravidade daquilo que você fez, pelo menos a mim, incomoda muito, né? Determinadas coisas. Agora, avalia se você puxar a capivara. Puxa a capivara lá da fonte espiritual. Isso entra em parafuso, Deus o livre. Pô, Deus o livre, o que eu fiz, o que eu tô fazendo? Quem sou eu, né? Pelo amor de Deus, não brinca não. Não, Leonel, pior que quem bate, esquece, quem apanha não, né? Então tá cheio de gente te caçando por aí, pô. Alguém viu o Leonel por aí? Aí é legal que ele descreve aqui os personagens lá do local, né? Uhum. Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela estrênua missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando o meu próprio caso ante meu demente avô, emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário onde sua voz se faria ouvir na oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos, renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar ao invés de combater. Agora sim, exclamou Cipriana satisfeita, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. O bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Irmã, falou-lhe simpática senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim. Nossa, demorou, hein? E que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. Tudo bem. Caiu a ficha, né? Finalmente caiu a ficha. Caiu a ficha. O mundo não foi edificado para mim. Nossa. Imagina o que essa mulher fazia, cara, quando estava aqui. De repente, era uma rainha da Inglaterra aí, né? Isso. Velhinho, coitado. Foi, hein? Demorou, hein? Rapaz, eu tava pensando, desde que eu me conheço por gente, o soberano da Inglaterra era essa mulher. É essa mulher. Eu atravessou quantas guerras? Primeira vez na vida, um outro rei da Inglaterra que não seja a rainha. Aí vem as piadinhas que ela chegou lá em cima, o Silvio Santos falando. Doutor Cabo Camargo, né? Você que mandou ouvir o áudio? Foi. O Golias, né? Silvio Santos, vem aí. Não vou agora não. O Silvio Santos. Mas só falta eu e o Cid Moreira, né? Meu Cid Ele falou, vai se lascar, eu não vou agora não. Não vou agora não. Mas a velhinha nem chegou nos 100, né? Desse Gonçalves passou de 100, pô. Foi para 102 anos, sei lá. Ela morreu com 96, né?
Morreu com 96, acho que a mãe dela, acho que foi isso mesmo, 102, por volta disso, né? A mãe 102? A mãe, pô, como diz o pessoal, né? Ela tinha que viver esse tempo todo, né? Não fazia nada. Mas como eu vi um meme também, dicas de longevidade da rainha da Inglaterra. Exatamente, Não passa, eu lembrei disso. não lava a louça, Lava, não né? cozinha. Não varre uma casa, não paga boleto, não tem nome no Serasa. Não faz uma comida. Pois é. Assim até eu, né? Até eu chego nos 100. Se bobear, nem criar os filhos, ela já criou, né? Fiz tudo babá, né? De pra baixo, estava sempre lá. Sim. Aí um deles virou estuprador, né? Que ela caçou os direitos lá. Onde foi que eu errei? Ela deve ter perguntado. Pois é. Mas eu não tive nem chance de errar, né? Mas eu fico pensando que assim, você, com todo esse aparato, você criar um filho com limites, deve ser muito mais difícil. Você vê, um foi estuprador, o outro começou a trair a mulher com uma figura, que é uma figura, né? Trocar a Lady Di por aquela figura ali. O outro renunciou ao direito de morar nos Estados Unidos, o neto, né? Então é uma família toda zoada, né? Eu imagino que, mesmo não tendo poder, né, político mais, deve rolar muita intriga, muita fofoca, muita coisa ali que ninguém fica sabendo, né? Agora, imagine se fosse realmente com poder. Você acha que a mulher ia chegar aos 96 se ainda tivesse poder político? Já tinha morrido faz tempo. Fácil. Mas você vê que mesmo sem poder, olha a situação, né? As pessoas mesmo assim ainda abusam. Porque com certeza ele deve ter se sentido invulnerável por ser, né, da realeza inglesa, se envolveu com menor de idade, inclusive, né? Isso. A pessoa deve se sentir invulnerável, né? Ah, ninguém vai me pegar. Sabe com quem tá falando? Tipo, eu sou filho da rainha. Velha história, né? Outro dia tinha um moleque fazendo bagunça aqui em São José no Camaro, acho que era um Camaro ou um Mustang, um carrão. A polícia perseguiu o cara, ele perto da curva do S, fez ele parar, ele desceu do carro e falou assim: sou filho de uma juíza, hein? Veja o que vocês vão fazer comigo. Já desceu do carro falando isso. Aí teve um policial que falou: devia chamar sua mãe aqui para ela ver o que você está fazendo. O cara estava drogado e dirigindo que nem um louco, um carro enorme desse aí. É complicado. Minha mãe é juíza, hein? Aí vem a quinta questão, né? Comente a frase de Cipriano: o esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Respeitava o interlocutor pela expressão fisionômica que observou. O seu processo é visível. O seu progresso é visível. O crescimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Trêmulo velhinho, com todas as características de que recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olho rasos d'água. Irmã, balbuciou triste, ainda experimento antigos achaques. Há instantes em que me sinto cair, perdendo noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. Aí já é a 6, né? Já está começando a 6. Essa história do esquecimento dos nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão é o que aconteceu com o André Luiz, né? Que vivia focado em adquirir conhecimento, e finalmente ele parou e compreendeu que não é esse o caminho. Não basta você só absorver. É muito triste você saber, aprender e não conseguir transmitir. Aqui passa pela questão do desprendimento, né? Então, caprichos pessoais. Então, é aquela pessoa que acha que que aqui é uma resposta àquela mulher. Exato, né? aquela mulher. O mundo não foi edificado para mim. O mundo não foi edificado para mim. Então, ela achava que todo mundo estava ali para
atender aos caprichos dela, né? Então, com certeza, essa mulher, com certeza, ela deve ter sido alguém de poder, né? Sim. Para fazer esse tipo de observação, né? Então, aí ela coloca, né, os caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Então, a pessoa começa a perceber que o mundo não gira à sua volta, como Sim. essa frase clássica, né, que se coloca muitas vezes para as pessoas que são muito centradas em si mesmo. Então, ela começa a perceber que ela faz parte do mundo, igual todo mundo, tem mesmos direitos, mas os mesmos deveres, e ela não é melhor do que ninguém, né? Então, ela, vamos dizer assim, começou a perceber, né, a realidade. Talvez uma Cleópatra, né, uma Margaret Thatcher, De repente, Angela Merkel, antes de ser Angela Merkel. Trazendo isso para uma situação mais assim, tem uma frase do Kennedy, isso é uma frase bem antiga, quer dizer, antiga, quando o Kennedy foi presidente dos Estados Unidos, ele sempre dizia que não é o que seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer para o seu país, ou seja, não é o que o mundo pode fazer para você, mas sim o que você pode fazer para o mundo. O mundo não está a seu serviço, mas sim você deveria estar a serviço do mundo. É o individualismo, né? Então, as pessoas são muito individualistas. Quando você tem um país onde as pessoas são muito individualistas, é complicado. Admira-se muito, por exemplo, os japoneses que têm consciência do coletivo. Isso. O Japão, então, você está fazendo parte de um sistema ali. O japonês, ele trabalha para a comunidade, ele se sacrifica pela comunidade, né? Então, são valores bastante que fazem muito a diferença para um país, né? Como um todo, né? Que se você não vê isso no Brasil, né? Se tratando de Brasil, o Brasil é bastante individualista nesse sentido, né? Então, quer dizer, os valores individuais são mais, no Brasil, os valores individuais são mais importantes que os valores coletivos. Então, em muitos desses outros países é justamente o contrário, a coletividade é mais importante que você, então você tem que trabalhar para a comunidade, trabalhando para a comunidade, trabalhando para você. Então, é dentro dessa ideia, dentro desse foco, né? Eu vejo assim meio que extremos, né? No Japão existe até esse extremo do coletivo, e aqui no Brasil um extremo do individualismo. O individualismo, exatamente. Então, o ideal é a gente aprender a moderar as duas coisas. Não ser tão individualista, nem tão coletivista. Que aí você esquece o ser humano também, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, porque senão você vai pelos extremos, complica demais, né? Justamente esse conceito, se a gente entendesse que se a gente trabalhando para a comunidade, a gente está trabalhando para nós mesmos, porque ninguém vive sozinho, cara. Ninguém vive sozinho. Então, todos nós precisamos de serviço, de trabalho do outro. É importante que o outro cresça, que o outro progrida, que o outro se sinta bem, que o outro faça direito. Você vai precisar do serviço dele. Você vai no restaurante, você vai comer a comida que o cozinheiro está fazendo na cozinha. Enfim, Tem a frase lá da Thatcher mesmo que fala, né, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então as pessoas têm que entender assim, o país não é o país dos outros, é o seu país. Então se você joga lixo na rua, você está jogando lixo na rua do seu país. É como se estivesse jogando lixo na sua casa. Dentro de casa, está sujando a sua própria casa. Então esse que é a mentalidade do brasileiro, sou eu e o resto que se dane, como aquela antiga propaganda lá do Gerson, né? O negócio é levar vantagem em tudo. Sim. Eu estando bem, o resto que... O resto que se lasca. O resto é o resto. Se lasca, mas, aí não dá, né, velho? Peraí, você está onde? Ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros, né, dos serviços, do trabalho, enfim, É importante que o outro se dê bem para que você também se dê bem. Crie um ambiente, né, de
bondade, de oportunidade para todo mundo. E aí vamos na sexta questão, né? Gastamos às vezes anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Qual a relação podemos derivar com o nosso processo de reforma íntima? Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou triste, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. A orientadora acariciou discreta, encorajando. É natural, esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Você leva uma vida inteira de erros e fazendo coisas erradas, né? E não se preocupando muito com isso. E aí você carrega aqui toda aquela sequela, vamos dizer assim, né, da sua má vida, né? De você orientar mal a sua vida, de você fazer coisas que não... E não é do dia para a noite que você perde isso, né? Foi isso que ela diz aí. Não se esvai em alguns dias. Porque você vai acumulando coisas, é igual você tá lá na sua casa, você vai acumulando uma porção de tralha da sua casa. Aí para esvaziar é um por vez também. Se não for trazendo um por vez, você vai ter que ir tirando um por vez. Então é algo que não é do dia para noite. Ninguém se transforma aí da água para o vinho do dia para noite. Eu gosto da barriguinha, né? Você leva quantos anos tomando chopinho, comendo uma coisinha, a barriga vai crescendo. Aí tu chega na academia, eu quero uma semana perder a barriga. Vai fazer lipo, pô. Aqui vai levar muito tempo. Não tem fórmula mágica. Não tem. Não existe. Porque as pessoas estão acostumadas, a maioria das pessoas que seguem as religiões tradicionais estão aí à espera de um milagre. Eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas Jesus vai vir aqui, né, Deus, né, vai me dar a graça e vai me salvar. Sim. Pronto, assim, um passe de mágica. E é por isso que o espiritismo vamos dizer assim, é muito mais difícil das pessoas seguirem. Porque no espiritismo a gente mostra que você tem responsabilidade pelo que você mesmo fez. Agora cabe a você mesmo consertar o que você fez. Isso aí. Não fica esperando Jesus vir te salvar, Deus vai te dar a graça. É você mesmo. Sim, e o catolicismo, o protestantismo, essas religiões de maneira geral, eles esperam justamente isso que você acabou de falar aí. É Deus que vai me curar, é Deus que vai fazer para mim, não, vai vir a bênção, vai vir isso, vai vir aquilo. Mas o cara não olha para ele, não. Ele olha para fora. Ele fica olhando para fora o outro, entendeu? Então, esse é um grande diferencial realmente do espiritismo. Isso a gente faz o quê? Justamente você tem que ser o contrário, você tem que partir de você, pô. Não dos outros, do mundo. É você e o mundo. Então, parte de você que vai enfrentar o mundo aí e se corrigir, se buscar e se aprimorar, né? O foco é você, é o indivíduo, né? Agora, como ele diz ali, reforma íntima, né? Reforma íntima, justamente. Cada um de nós é que ser responsável pelos seus atos, enfim. Cair e levantar. Se autoanalise, se autocritique, né? Então, as outras religiões não têm esse procedimento, né? Eles acham que eles vão lá, eles vão sair curados, né? Vai vir de fora para dentro. O padre vai me abençoar, vai me dar hóstia, vai jogar água benta na minha cabeça, eu vou sair de lá limpo. São as chamadas religiões salvacionistas. Isso. Eu vou obter a salvação. Eu comer durante a semana inteira, faço um monte de besteira. Eu vou lá, confesso com o padre me dá absolvição. Pronto. Isso. Essa não sei quanto, Pai Nosso, Maria está salva, está resolvido o seu problema. Quer dizer, é muito fácil. Eu faço um monte de besteira e eu tenho a salvação grátis. Não precisa nem falar com o padre, né? Pelo que eu fiz, se eu rezar uns 500 Pai Nosso, tá tudo bem. Aí tu reza. Né?
Não, Aí bota uma roupinha bonitinha para esperar, porque Jesus vem a qualquer momento, você tem que estar bem arrumado. Eu vejo assim, as religiões de cunho protestante é até pior, porque não tem a figura do padre, você não precisa confessar, é você e Deus, e Deus vai te salvar pela graça. É até mais fácil nas religiões protestantes. Eu não preciso nem confessar nada para o padre, Deus vai me salvar graças, né, a graça dele, pronto. Uhum. Assim. É uma self-salvation. Autossalvação, né? Self-salvation. Cria uma tabelinha, pô, agora tem que rezar umas 200 Ave Maria, porque eu fiz isso. Depois que eu acabo de rezar, eu me sinto mais leve. Você dá o dízimo, você dá as ofertas. Importante. Vai no culto todo domingo, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, né? Lê mesmo. Como eu vi uma publicação. Já li a Bíblia de cor. Como eu vi numa publicação acho que no Facebook, o cara falando assim, criticando, né, que a pessoa vai lá, dá o dízimo, dá a oferta, um monte de coisa, aí o cara colocou assim, a concepção que o brasileiro tem de Deus, de ser subornado, explica o caráter do povo brasileiro. Então, se você tem um Deus que você precisa subornar para ele te salvar, é complicado, né? Nossa Senhora. Aí a última questão, né, o que você destacaria de mais importante é o tocante da prece de Cipriano. Ele fala aqui do tratamento que o avô vai receber, né? Aí agradece. Olhos erguidos para o alto, jorrava intensa luz sobre a fronte, do tórax e do cérebro das mãos brotavam radiosas emissões, era Cipriana, né, das quais ela se constituía visível e intermediária para nós todos. Se fosse alguém daqui, ia dizer que era Maria de novo, né? A terceira vez. O que eu vi aqui, assim, de destaque, eu não vou nem dizer um ponto exatamente de destaque. Eu diria que a oração inteira, o que ela coloca aqui, assim, sempre a questão da responsabilidade. Isso. E do esforço próprio. É uma oração que vamos dizer assim, desdiz esse conceito de salvação gratuita. Uhum. Ela sempre busca em Jesus, né, no plano espiritual, ela chama de embaixador angélico, mensageiro da boa nova, busca ajuda para ela continuar fazendo o que ela faz. Né? E eu acho que a última frase resume bem quando ele diz: dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te. Ela quer sempre servir, né? Ela está sempre querendo... em todas as estrofes, você vê que todos os versos, ela está sempre buscando isso, né? Senhor Jesus, permanente inspiração dos nossos caminhos. Abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas. Doador da vida, acorda-nos a consciência, né? Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal. Ela está sempre pedindo a Jesus, né, que ela seja uma servidora, né? Distribuidor de riqueza. Muito bonita essa prece. Supre-nos as mãos com os teus recursos iluminados para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de seus dons imperecíveis. Distribuidor de riqueza infinita. Supre-nos as mãos com os teus recursos iluminados para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico. Cada estrofe, ela faz um pedido, né? Mas é sempre um pedido assim, para que a gente tenha forças para a gente próprio fazer o que tem que ser feito. Sim. Né? Ela não pede só uma graça para ser salvo. Não é um pedido assim, sem uma contrapartida. Com certeza. Emissário do amor divino, não nos conceda a paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, compreendendo contigo em tua
augusta obra terrestre. Certo? Em cada verso ela chama Jesus de uma forma diferente. É muito bacana isso, né? Isso, ela chama ele e pede que ele nos faça, que nos dê condição de atingirmos o que ele é, né? Ele é. Servir a Jesus, né? Que é a última frasezinha que ela fala. Amado Jesus, o favor de servir, te dá-nos, amado Jesus. Quando você serve a Jesus, você está fazendo o que ele pediu, né? Está ajudando o seu próximo, amando o próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade, assim, a melhor oração que a gente pode fazer é justamente a gente fazer algo em prol do próximo. Né? Como a própria Madre Teresa falou, Isso, né? isso. As mãos que trabalham valem mais do que lábios que oram. Você precisa fazer alguma coisa, em vez de ficar só, né, palavras. E ela pede isso o tempo todo, né? Eu preciso servir, eu preciso fazer, me ajuda, né? Sim. Me mantenha no jogo. A gente tem que sempre entender que, assim, Jesus vai nos auxiliar, ele não vai carregar a gente no colo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Ele vai nos auxiliar. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Por aí vai, né? Sempre exaltando Cristo e a Jesus, né? A Deus, e pedindo que Ele nos ilumine no sentido de possamos ser, que nos ajude, né? Nesse trabalho. E aí o finalzinho aí são as despedidas, né? Abraços entre eles, tal. E aí eu achei interessante nessas despedidas, a Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente e disse com os olhos úmidos: que o Pai te abençoe. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Ou seja, a gente não deve fazer as coisas por obrigação. Deve fazer porque a gente realmente quer fazer. Sim. Porque não adianta a gente só fazer caridade por... eu estou fazendo caridade, hein? Não, se você realmente não coloca o seu empenho, o seu sentimento naquilo ali que você está fazendo... Você tem que querer, né? Não é só... Ela coloca, nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Então, você fazer alguma coisa só por fazer, não adianta, só porque o padre mandou, porque o pastor mandou, porque o dirigente do centro mandou. Não adianta. Por isso que o nome é voluntário, né? Você tem que estar lá voluntário. Para querer fazer aquilo de forma... espontânea. Para você montar a cesta básica. Não, eu vou lá porque eu tenho que fazer isso, porque eu preciso ajudar. Não, você vai lá porque você se sente bem fazendo aquilo ali, né? Sim. Sabe que está ajudando as pessoas, etc. Agora, interessante o finalzinho aqui, o André chama... De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, supliquei mentalmente, digna-te abençoar o verme que eu sou. Tive a impressão de que meu coração pulsava tímido dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando um glorioso destino no futuro infindado. Ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarida a intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiado e feliz sob nova esperança. Então, ele pulsava túmido. Túmido é orgulhoso. Dentro do peito. Orgulhoso no sentido de, não de vaidade, né, mas no sentido de aquela sensação boa, né, de humildade. Digna-te abençoar o verme que sou. Como dizia o Chico, eu sou um cisco, né? Eu não sou Francisco, eu sou um cisco.
Ele até encontrar com o avô dele, eu acho que ele estava começando a se achar alguma coisa, né? Depois que ele percebeu É isso aí. que ele não tinha lá grandes méritos, ele percebeu que ele era um verme. Baixa a bola aí, baixa a bola. Amigão. Pode surgir um assunto interessante lá no finalzinho da aula do curso médio sobre a questão da identidade. Está no livro dos médios, né? A identidade dos médiuns. E se fala muito quando tem uma mensagem no centro espírita, muita gente às vezes pergunta, né, para o espírito, quem é você, pô? E o espírito, quando é um cara muito evoluído, um espírito muito evoluído, ele nunca fala, né? Ele sempre dá a mensagem e procura dizer para você, não importa quem eu sou, aprenda, né? Uhum. A mensagem é essa. Se ele começa a se identificar muito, aí desconfia. Quando o espírito começa a dar nomes de gente famosa, tem que tomar cuidado. Porque muitas vezes não é como você pensa que é. Pelo teor da mensagem, você já percebe o nível do espírito que é. Então, o cara começa a falar coisa muito chula, coisa muito baixa. Você pode perceber que não é uma grande coisa. Aí dá lá nomes famosos lá, pode ter certeza que não é. Até a forma como ele pede para falar, né? Que o Vitor contou de fatos que acontecem. Você não vai deixar eu falar, não? Com certeza. Espírito que é evoluído não tem esses rompantes. Não tem um mínimo de arrogância, não. É isso aí. Então, voltamos depois, então, com libertação, então, né? Sim. Quando tiver tudo dando os conformes, você avisa a gente aí. Isso, dá um toque aí. Beleza. Como diz o meu amigo, a luta continua, companheiro, e a vitória é certa. Não, isso é do Lula, cara, para com isso.